Gente, eu tô falando aqui, as lives agora eu vou começar a falar não só de opiniões minhas, mas o que eu trouxer aqui agora representa um conselho que a gente está montando desse grupo, que é o Direita Penápolis, tá bom? Esse grupo, esse conselho é formado por pessoas que são pessoas apartidárias. O que é isso? Pessoas que não fazem parte de político, de partido político. Então essas pessoas, para fazer parte desse conselho que a gente tem, não pode ter cargo público, não pode estar vinculado com partido político, não pode ser que haja algum conflito de interesse com política para que a gente não coloque essa pessoa no nosso grupo e para que alguém vincule o nosso grupo com ideia vocês têm intuito de ser políticos. Não é essa. Se eu, dia de amanhã, ou outra pessoa, eu não, porque eu não vou querer, mas se alguma pessoa, dia de amanhã, quiser, que faz parte do conselho, quiser ser político, alguma coisa desse tipo, primeiro que se a gente souber, ele não vai nem entrar. Mas se lá na frente a pessoa quiser, ele vai ser obrigado a sair do nosso conselho para fazer parte disso daí, porque o nosso conselho não tem esse viés político, tá bom? Inclusive, a gente tem a intenção de montar uma associação para representar algumas coisas na Câmara e não partido igual normalmente o pessoal faz. Então, dito isso, para quem não conhece o nosso canal no YouTube ainda, canal no YouTube, a gente criou um canal do Direita Penápolis no YouTube. Então, se inscreve lá, gente, para dar força pra gente. Acesse o YouTube, Direita Penápolis, se inscreve lá no canal. Eu vou deixar o link aqui no grupo também, na live do canal do YouTube, para você se inscrever. Lá vão ficar salvas todas as nossas lives. As lives que eu já fiz estão salvas lá. A de hoje, a hora que terminar, eu subo para o YouTube também, tá bom? Hoje a gente vai bater um papo aqui com o Thiago Mazzucato. O Thiago é professor, doutor, ele dá aula aqui na FUNEP, é um cientista político, e eu vou deixar ele se apresentar, que a gente também está se conhecendo aí. Me indicaram ele para bater um papo, para trazer algumas informações para vocês. E a ideia é essa, trazer um pouquinho de conhecimento da área, porque como a gente não é especialista em política, a gente vai aprender um pouquinho mais sobre esse assunto. Beleza, obrigado Rafa, obrigado aí a todos que estão acompanhando. Uma boa tarde para vocês. Como o Rafael falou aqui, eu sou cientista político de formação, fiz sociologia. Depois eu fiz um mestrado em ciência política na Universidade Federal de São Carlos e mais recentemente eu defendi meu doutorado em ciências sociais com ênfase em ciência política. Então assim, basicamente eu trabalho como professor universitário, pesquiso ciência política, pesquiso na área da ciência política, faço parte também como pesquisador do Laboratório de Política e Governo da Unesp. Então essas são basicamente algumas das atividades que eu exerço atualmente mais ligadas aqui ao campo da ciência política. Legal. O Thiago deu uma explicadinha aí. Hoje o tema que a gente escolheu, gente, é o que é política. Então ele vai falar aí o que é política de uma maneira ampla para a gente ter uma visão geral. Tá. Rafael, eu falei para você numa outra ocasião que essa é uma pergunta daquela de 1 milhão. Quem conseguir responder isso assim, falar, eu sei o que é política, já pode se considerar milionário, não precisa mais participar da sociedade, tá? Uma política que incomoda no sentido de faz com que as pessoas pensem sobre ela há milhares de anos, né? Não é de hoje. Então, lá na Grécia Antiga, estava 2.500 anos atrás, o pessoal estava perguntando o que é política. Então, para a gente ver que não é uma pergunta nova. Essa ideia vem lá de trás, né? Vem de muito. Mas uma coisa que é legal, lá atrás já, a definição que eles deram assim, para além do que é política, que eu diria para você, para quem está nos ouvindo, é a arte do diálogo. Então, assim, é a arte do debate de ideias, do confronto, de opiniões também, né? É o debate, é o confronto, mas é uma arte. Vem dessa discordância de ideia. É a natureza da política. Se todo mundo pensar igual... Não existiria política. Não existe política. Mas uma outra coisa que eles já pensaram lá, 2.000 e poucos anos atrás, o que é o ser humano? É uma outra pergunta dura, né? Difícil de pensar. Certeza. E os gregos lá atrás falaram, o ser humano é um animal político. Olha que interessante. Então lá atrás eles definiram o que é política. Até porque é o único animal que pensa, né? Que pensa.
Mas você vê, quer dizer, lá atrás, hein, nós não estamos falando de uma coisa, nós estamos falando hoje, 2020 Sim. e tal, mas há 2.500 anos atrás, as pessoas estavam preocupadas. O que é, afinal, esse negócio chamado política e o que é o ser humano? Né? E definir o ser humano como um animal político. É o único animal que faz política. Os outros não fazem, os outros fazem guerra. Tem animal que guerreia pela comida, pela parceira sexual e tal, mas o ser humano é o único que faz política. O que é isso? A arte do diálogo. Eu tenho uma ideia, você tem outra, ele tem outra, ela tem outra, a gente senta, discute, não precisa convergir, não precisa concordar, mas é discutir. Olha que interessante. Então isso aí nos responde assim de um modo bem amplo. Bem amplo, né? O que é política? A ideia de política. Ô, Thiago, e trazendo assim, de uma forma simples, assim, mais objetiva, para o pessoal aí que está querendo se envolver um pouco, mesmo que como um cidadão comum, né? Porque a gente quer se envolver, mas sem estar na política, né? Como sei lá, como um cidadão comum do dia a dia. O que você acha que por que você acha que a política é importante para a gente nesse sentido, né? Ah, legal. Ó, eu diria duas coisas aí. Primeiro, aquele que diz assim, eu não gosto de política, vai ser governado por aquele que gosta. Isso é importante. É importante. Então a pessoa quando se cala, ela vai estar Consente. sujeita Aqueles... àquilo que os outros estão fazendo. E aí Exato. depois ela não vai poder também cobrar. Pode, mas ela é Exato. responsável por ter chegado àquele momento. Aquilo que ela não concorda naquele momento. Se isentou, perdeu, vamos dizer assim, perdeu a razão de por que chegou-se até isso. Tá né? vendo, gente? Boa tarde para quem deu boa tarde aí, entrou agora, já tem 22 online, 22 pessoas. Tá vendo, gente? É por isso que a gente tem que estar acompanhando a política. É importante. Eu sou uma pessoa que nunca gostei de política. Se tem uma coisa que eu não queria estar fazendo era live sobre política, pode ter certeza disso. Mas pelo que a gente vive hoje, o contexto que a gente vive hoje, gerou muita revolta na população, né? A gente vê uma fatia da sociedade muito revoltada com o que está acontecendo. Eu diria que até a maior parte, independente do lado que a pessoa tá, existe uma discórdia muito grande, né? Exato. E você vê dessa forma que a gente tem que estar interessado, tem que estar... Rafael, como eu falei, assim, ó, quem não gosta da política vai ser governado por quem gosta. Agora, eu não faço política, impossível. Né? Tudo na nossa vida é política. Você pode não querer decidir sobre as coisas. Você pode não querer opinar sobre as coisas. Mas não tem como não estar na política. Né? Tudo faz parte de um sistema. Você vai comprar um pacote de feijão, um litro de leite no mercado, você está pagando imposto. É política. Você está pagando um dinheiro que vai para o imposto que vai ser usado na política. Então, não tem como não estar na política. Agora, dados os acontecimentos recentes da história do Brasil, não só do Brasil, em vários lugares, né? Muita gente está revoltada com a política. E não é para menos, né? Porque se eu falo disso para você, tipo, ó, eu compro um leite, eu compro uma bolacha, eu compro arroz, eu compro feijão, eu estou pagando imposto. Eu pago minha conta de celular, eu estou pagando imposto. E não é pouco. E vai para o governo. E o governo, ao invés de fazer um uso, devolver para nós, na sociedade, a gente vê indo para corrupção, para outras finalidades, revolta. Sim. Só que aí talvez a gente tenha que fazer... Aí a ciência política pode ajudar um pouquinho a gente. Não é da política que a gente não gosta. É de uma determinada política partidária. Sim. Entendeu? Então, não tem como não gostar da política. Pegaram a política e aí fazem da política uma política... Cada um leva para um caminho, né? E aí fica difícil, às vezes, da gente aceitar algumas coisas, porque aí existe a... historicamente, quem estuda aí a história do Brasil... O problema é corrupção também, né? Vai saber dizer. Corrupção não é uma coisa que foi inventada agora, em 2010, 2015, 2016. Não, isso é uma coisa muito antiga, né? Vem de 1920, 1930, 1900... Tá lá já. Né? Já existia corrupção. O que se colocou em questão... É o grau endêmico dessa corrupção que atingiu, aqui nos últimos anos, a política nacional. Né? De forma que, assim, parece até que todas as ações do governo estavam sendo enviesadas por mecanismos corruptos. Aí isso revolta, com muita razão. Com razão. Revolta. Ô, Thiago, você comentou no banner que a gente fez. Boa tarde, gente. Boa tarde, Luquinha aí, ó, Lucas Casella que entrou. Ó, Luquinha. Você comentou no banner que a gente soltou aí de chamado para o pessoal...
você colocou uma frase e você escreveu a nova política. O que seria a velha política e o que seria essa nova política, então? Ah, legal. Bom, isso aí tem muita discussão acontecendo, né? Muitas delas é do nível do que eu acho. Então, assim, para a gente clarear um pouco o debate, assim, ó, eu acho que a velha política é isso, a nova política é aquilo. Então, eu passo a entender a situação desse jeito. Você acha que a velha política é isso, que a nova é assim. Você entende de um outro jeito. Às vezes, o que eu entendo... no seu campo de visão, o teu pode ser um, isso. O meu é outro. Mas aí, para a gente transcender isso aí, né, para não ficar assim na disputa de opiniões, sim, eu preferiria falar para você, para quem está ouvindo a gente, a partir da perspectiva da ciência política. A ciência política não opina. Isso é legal. O que a gente está buscando aqui hoje. Exato. Né? A ciência política não opina. Fala assim, você é a favor ou contra o Bolsonaro. A ciência política não tem essa opinião. Ela não se propõe. Você é a favor ou contra o PT ou Lula? A ciência política não é a favor nem contra. A ciência política tenta descrever a política, entender como ela funciona e propor mecanismos, né? Não partidários ideológicos. Mecanismo. O que é uma política pública? O que é um investimento? O que é gasto? O que é orçamento? O que são partidos? Entendeu? Então, a partir disso, a ciência política pode pensar assim, bom, a gente começou uma narrativa, pensando assim, na política recente. Com a eleição do Lula e depois o lulopetismo, começou no país uma coisa que não era nova, mas assim como a corrupção, não era nova, mas se intensificou. Né? Tem um fenômeno político que ele nasce ali, que ele se intensifica ali, que é a grande divisão, nós e eles. É uma narrativa inaugurada pelo Lula. Polarização que eles falam, né? Uma ultra polarização. Né? Aquele negócio ficou feio mesmo, né? Mas aí, assim, enquanto a economia estava boa, ok, a economia está bom. Enquanto estava bom, tinha muita gente calado, né? Mas aí, assim, essa narrativa, já muitas pessoas lá atrás, muitos amigos que eu conheço da universidade também, contestaram essa narrativa, falaram assim, isso... Desculpa cortar você, o Bruno tá brincando com a gente, cadê as máscaras? A Doriana tá rastreando, cara, pelo amor de Deus. Não, já vai começar. Vamos trabalhar, gente. Amanhã vai iniciar um processo, né? Melhorzinho. Então, aí, o que aconteceu? Uma fala do Lula, que foi muito marcante lá atrás, eu vou exterminar o PFL, um partido que era oposição a ele. Aí o que nós da ciência política falamos na época? E fomos acusados assim, vocês são golpistas, vocês são de direita, vocês são... Percebe como que é a flexibilidade disso? Nós falamos, cara, esse discurso é perigoso. Nós queremos exterminar o PFL. Era o senador Jorge Bornhausen na época, que era do PFL, o ruralista e tal, e fazia um enfrentamento com o governo dele. Sim. Aí eu volto para você, para quem está nos ouvindo, a definição. O que é a política? A arte do diálogo. Tem que dialogar. Senão... Pressupõe enfrentamento de ideias, pressupõe ideias diferentes, não devem ser iguais, senão não é política, senão é uma reunião, qualquer coisa do tipo. Mas aí o que o Lula fez naquele momento, naquela fala dele muito infeliz, né? Bifurcou, nós e eles. Ele vinha fazendo isso com o Fernando Henrique, porque a herança nefasta deles, o nosso governo é bom, eles fizeram, nós somos assim. Mas chegou um momento em que isso, vamos dizer assim, a cerejinha do bolo. Quando ele virou para um partido político e falou, eu vou exterminar. Acho que foi um áudio vazado, uma coisa do tipo. Vou exterminar. Aí ele passou a operar na política com uma ótica que a gente chama na ciência política um pouco perniciosa. Ele não conseguia ver o outro que pensa diferente dele como adversário. Adversário é sadio. É bom ter adversário. É bom, primeiro, porque marca a nossa identidade. Eu penso assim e você não. É bom ter adversário. Só que adversário, o que a gente quer? Discutir. A gente quer enfrentar e a gente quer derrotar. Obviamente, você não quer ir para uma disputa, né? E perder. Claro, faz parte. E você usa dos meios de eleições, votos, partidos, divulgar ideias para vencer o adversário. O que ele começou ali numa ótica que é complicada para a ciência política? De exterminar. Então, o adversário passou a ser inimigo. Sim. Percebe? E essa dinâmica que ele instaurou ali atrás. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Inclusive, o que a gente vê hoje é justamente isso, né? Nos dias atuais, né? Porque a gente vê aí, vindo de tudo isso que você falou, né? Houve essa polarização extrema e hoje que a gente vê um executivo pensando de um jeito, né? Todo o resto, Senado, Câmara, todo voltado contra e a população, boa parte dela, apoiando o executivo, parte não. E tá um negócio bem polarizado ainda e bem bagunçado, né? Sim. Na sua opinião,
não como opinião assim de... Eu falo assim, opinião no sentido de como cientista político. Como que o cientista político vê o que está acontecendo hoje? Dá para fazer uma análise assim? Rasa, mas dá, não dá muito profunda porque está acontecendo, né? Então a gente não tem assim uma bola de cristal para saber o que vai acontecer, mas a ciência política consegue projetar algumas possibilidades de encaminhamento a partir da leitura, de como nós chegamos até aqui, como estamos agora, o que é possível, o que não é, o que é viável, o que não apresenta ser. Caótico. Primeiramente eu diria para você, caótico, para quem está ouvindo a gente. Né? Essa polarização radical foi mantida durante todos os anos do lulopetismo. Nós e eles não são adversários, são inimigos, e inimigos eu tenho que exterminar, não tenho que derrotar. Complicado. Aí chega-se a uma eleição da Dilma, lá no segundo turno, em que o Aécio Neves perdeu a eleição. Né? Eu considero como um dos pontos trágicos, não que se ele tivesse ganhado, a gente teria resolvido o Brasil. Não, com certeza não. Ali já era um momento em que as pessoas, pelo menos de um senso mais elevado, já diziam, esse modelo esgotou. Estava esgotado já. Mas aí um outro ator, que não era mais o Lula e o lulopetismo, entra em cena para acirrar essa polarização, que é o Aécio Neves. Ele começa a não reconhecer um resultado eleitoral. Pô, complicado. Perdeu. Vamos para a disputa agora. Só que a gente tem que saber fazer essa disputa. E hoje eles continuam fazendo isso, né? Eles não reconhecem, né, o resultado eleitoral com o Bolsonaro no poder, né? Isso não pode ser feito. Até falando assim, por exemplo, jogando mais lenha na fogueira para o pessoal debater aqui com a gente. O Lula falou... Pessoal, faz pergunta aí, tá? Eu vou tentar acompanhar a live para ler. Recentemente o pessoal falando de impeachment e tal. Aí olha que interessante, pra você ver como é que entende esse Brasil. É difícil entender. Aí vem o Lula e fala assim, não tem que ter impeachment. Fala, meu Deus, caiu o mundo, né? Como que esse cara tá falando que não tem que ter impeachment? É que ele fez uma leitura de que assim... O debate tem que ser trazido para a esfera da disputa política. Só que ele não é o melhor ator para defender o republicanismo, porque lá atrás ele foi o cara que acirrou. Sim. Mas estou dizendo, a postura é essa. Você ganha na urna, depois você disputa espaço. A próxima rodada, vamos dizer assim, é a urna também, daqui 4 anos. Lógico que se nesse meio tempo aconteceu com o Collor, aconteceu com a Dilma, esperamos que não aconteça. Mas se nesse meio tempo provar que o governo, seja qual for, federal, estadual, municipal, agiu de má fé e cometeu crime, ele tem que ser tirado, mas se provado. Então, há limites para o que o governo pode ou não pode fazer, de acordo com a política e de acordo com a lei. Né? Agora, o campo da disputa, que eu diria que traz mais para o ideológico, é esse meio tempo entre uma eleição e outra. Entendi. Né? Agora, não reconheço a eleição. Não é um mecanismo legal. E quando o pessoal não reconhece... Igual hoje, o que está acontecendo, né? O pessoal, uma parte não reconhece a eleição, né? Não respeita o executivo, a outra parte acha que é o executivo que está com problema, e aí cria essa revolta. A gente está escutando muito falar de intervenção, AI-5, artigo 142. O que você acha desse negócio? O que a ciência política acha desse negócio de intervenção militar? Qual que é a posição do pessoal, assim? Bom, eu acho que eu falo de modo geral mesmo, né? Mais do que ciência política, talvez sobre isso deveriam ser ouvidos os militares. Eles mesmos. Eles têm se manifestado que não é um canal. Para nós, a ciência política entende bem esse desenho de Estado, mas eu acho que falta um pouco de educação política para a gente, enquanto sociedade como um todo, entender. Primeiro, durante muito tempo, né, se tem uma visão de que militar não é algo legal. Precisa parar com isso. E não significa ir para o outro polo e endeusar o militar. Nenhum desses dois polos é um polo legal. Né? Agora, dentro de um desenho de Estado, as Forças Armadas elas têm um papel prioritário. Tem 2 coisas que são essenciais para um Estado existir. Uma Constituição, nós temos, e soberania, interna e externa. As Forças Armadas são quem garante a soberania. Elas não são governo. Elas são Estado. Estado é acima de governo. Então, assim, tentar defender essa ideia, e eu entendo o motivo pelo qual as pessoas pedem, porque é uma instituição idônea, é uma instituição que não passa ali por corrupção. Então, a gente tende a ver assim, eu quero a salvação ali. Só que se a gente pede isso, a minha concepção, né, a gente está colocando os militares numa posição
inferior à que eles têm. Eles têm uma posição de Estado. As Forças Armadas como um todo e os militares, dentro dessa concepção, eles têm uma função de proteger a soberania interna e externa. Eles estão acima de governo. Então, pedir que eles governem é falar assim, olha, desculpa, você pode rebaixar o seu estatuto e vir governar? Não é papel deles. O papel deles é garantir que aquilo que a Constituição prevê seja cumprido. Entende? Agora, eu entendo. Eu volto a falar para você. Talvez uma desordem, que tenha que garantir a ordem, que aí o papel deles, infelizmente, os caras, né, acaba tendo que às vezes se envolver, né? Ô Thiago, quando a gente fala, eu perguntei para você de velha política, e quando você fala de nova política aqui, você fala no sentido de ver a política num futuro ou não? Não, eu acho que está acontecendo já. É que é muito difícil, porque assim, é muito difícil para a gente entender e descrever e explicar um fenômeno que está acontecendo. Quando uma coisa está passando por um processo de mudança, é muito difícil entender. Você fala nova política, então é essa agora, é o que está acontecendo. Está, vamos dizer assim, está se gestando. Né? Tem um modelo que esgotou, que é o presidencialismo de coalizão, mas uma coalizão corrupta. Esse modelo se esgotou. O governo atual, me parece, que tenta romper com essa barreira, né? De alguma forma. Eu acho que falta traquejo ali, porque assim, uma coisa é romper com a barreira, mas outra coisa é tem que chamar para sentar, tem que dialogar. Volta ao começo, é a arte do diálogo. Né? Nunca aceitando termos corruptos, mas tem que chamar para dialogar. Né? Essa é a grandeza de um governo. Então esse é um primeiro momento. O que é a nova política? Romper com um modelo de cooptação, né? Um presidencialismo de cooptação, que a gente chama. É aquele que você tem que comprar os deputados. Eles já ganham salário, e aliás altos, né? Para exercer as funções que eles têm que exercer. São muito bem remunerados, né? Acima da média, se a gente parar para olhar. Então não tem que comprar deputado. Não haveria necessidade de estar com a gente, o famoso tomar lá da cá, né? A pessoa com acordos, com coisas que fazem essa politicagem que a gente não gosta, né? A pessoa isso que dá corrupção. É isso que gera corrupção. Uma das coisas boas que o governo Bolsonaro faz, né? Aqui é claro que a gente vai falar muito bem do Bolsonaro, não tem como não falar, porque esse grupo tem esse viés, né? Mas a questão não é nem defender, mas uma das coisas que eu acho que foi bom foi justamente isso. Ele conseguiu se eleger sem isso, né? Porque as mídias meio que proporcionou isso para ele, né? E isso daí, no executivo, deu força para ele, né? Porém, ele criou essa divisão com o restante do Senado, da Câmara, né? Fica complicado ele governar sem o apoio dos outros também, né, Thiago? Eu acho bem difícil. Esse não é o problema central, porque assim, vários governos governaram sem tanto apoio da Câmara, do Senado e tal. Não é esse o X da questão. Você pode uma outra coisa não passar e tal, mas é natural também. Né? Então, próprias falas do presidente deixam claro em muitos momentos isso. Eu estou jogando para o parlamento, ele que vai decidir. Foi parlamentar 20 e tantos anos. Vezes, né? Então, acho que a gente tem que entender. Né? E o parlamento que está lá é um retrato do Brasil que está ali. Então, assim, gostemos ou não, é o parlamento que nós temos. Né? Uma vez que tem projeto que tem que passar lá, a gente vai ter que respeitar, gostemos ou não. Pode ter manifestação de rua, isso é legítimo, pode ter protesto, isso é legítimo, mas é o parlamento que a gente tem. Mas talvez, Rafael, o que marca mais a nova política, e isso acho que o que eu falo, está em gestação ainda, precisa ser lapidado e tal, é a moderação. Né? É separar, por exemplo, eleição e governo. Né? Eleição é o momento da disputa, é o momento de falar, eu não concordo com você, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Você tem que se sobressair pelo que você é diferente dos outros. Essa é a característica de uma eleição. Por isso tem os partidos que são parte, não são todo. Né? Os partidos têm esse papel de falar, eu penso diferente de todos vocês por causa disso. O outro vem e apresenta o dele. E um vai ganhar, ou uma coalizão deles vai ganhar. Agora, acabou, vai governar, agora é para todos. Né? Então, isso também é um traço do que seria uma nova política, né? Uma política da moderação, do diálogo. Né? E o Brasil tem essa característica. Você deve reconhecer isso. A gente é conhecido pela cordialidade. Né? Então, assim, no mundo inteiro se conhecia o brasileiro
pela cordialidade, por sermos pessoas assim extremamente receptivas. Assim, lá atrás, quando na década de 60, nos Estados Unidos, tinha apartheid, no Brasil já se falava, puxa, olha, os brancos, ainda que tivesse racismo, os brancos e os negros viviam numa integração muito maior do que no próprio Estados Unidos. Então, a cordialidade era um traço da nossa cultura. Não estou nem falando de política já. Eu acho que até hoje, né, cara? Mas eu vejo que ele se esfarela às vezes, entendeu? Entendi. Por exemplo, se você é Bolsonaro e o outro é Lula, o outro não conversa muito mais com você, não vem na tua casa, você não conversa... Ah, sim, nesse então, sentido, sim. A gente está perdendo o que a gente tem de patrimônio cultural maior, que é essa cordialidade, essa capacidade de ser amigo das pessoas, independente da posição política dela, né? Isso está, lógico, muito marcado pela desgraceira toda que aconteceu recentemente. Né? Quando você vê uma coisa que é muito ruim acontecendo, você não quer compactuar com ela. Mas eu entendo, assim, eu entendo que tem pessoas que gostam, que compactuam, que continuam gostando. E a minha amizade pelas pessoas não vai ser abalada. Acho que isso é manter essa característica da cordialidade. Ainda que em diversos momentos eu vou ter que falar, meu caro, isso aqui não concordo com você nem ferrando, nem embaixo d'água. Uhum. Mas dialogar, conversar, né? Isso aí não faz mal. Isso aí é uma característica nata do brasileiro e que nós não podemos perder. Sim, né? Em muitos momentos nós estamos perdendo isso, sabe? Quer dizer, lembra nas eleições? Ficou muito famoso assim, vou bloquear do Facebook, vou bloquear não sei do que lá, vou bloquear famílias brigando e tal. Eu falo, gente, divergir é legal, é bom, né? Faz até o debate crescer. Agora, romper a amizade, romper as coisas, por visão política, acho que a gente está perdendo essa característica que é muito boa do brasileiro. Sim. Né? A gente foi reconhecido internacionalmente pela cordialidade, pela cortesia, pela receptividade, sabe? Pela diversidade, brancos e negros convivendo, como em outros lugares, não. E não é que não tem racismo, tem, mas é muito maior a convivência do que os racismos. Então, assim, a gente consegue conviver com o diferente, isso tem sido uma característica nossa, histórica, e nós não podemos perder. Pensar diferente é bom, temos que fazer isso. Nutre, né? Alimenta o debate. Mas conviver com quem pensa diferente, isso a gente está começando a perder. E talvez isso seja um traço da nova política, entendeu? Sentar para discutir. Né? Tem uma deputada ali, acho que é Tabata Amaral, se eu não me engano. Ela é bem radical. Sim. Mas ela fala isso. Né? Eu ouvi um trechinho dela no YouTube esses dias, que ela falando, olha, nós temos que debater, eu sento para debater com todo mundo. Então, quando ela se colocou a favor da reforma da Previdência, óbvio, tem quem concorda, tem quem não concorda. Execraram a mulher. Falou, poxa, ela falou, eu sento para conversar com o governo. Por que não? Eu sou deputada. Uhum. Mas o meu partido não concorda com o governo. Ok, é natural que vários partidos não concordem, por isso eles são oposição. Mas quando você, como deputado, falar eu não sento para conversar com o governo, está errado. Você acha que esse sistema de presidencialismo é o melhor? Ou você acha que outro sistema seria melhor no Brasil? Você tem alguma... Em termos de ciência política, a gente tem assim, 2 sistemas políticos e basicamente 2 sistemas de governo. É que o presidencialismo ele se encontra nos 2 lados, né? Como sistema político maior, tem a monarquia e o presidencialismo. Ou o Estado vai ser chefiado por um rei, rainha, ou por um presidente. Sim. Né? A diferença dos 2 é que um é eleito e um não é mais. Quando é rei e rainha é vitalício, o filho, o neto, o bisneto, linha hereditária. O outro, o chefe do Estado, é eleito a cada 4 anos, geralmente. Isso é sistema de Estado, basicamente, sistema político. Né? E sistema de governo? Presidencialismo, de novo, e parlamentarismo. Uhum. Que os 2, vamos dizer assim, eu posso ter um presidencialismo presidencialista, esquisito falar isso, né? Em que o chefe de Estado é o presidente, o chefe de governo também é o presidente, é o nosso caso. Né? Posso ter uma monarquia parlamentarista, em que o chefe de Estado é o rei, a rainha, a Inglaterra, a Espanha, o Japão, e o chefe de governo, não governa, é primeiro-ministro, chanceler. Mas eu posso ter um outro sistema, que é o presidencialismo parlamentarista, que é o chefe de Estado é o presidente, então ele cuida das Forças Armadas, ele cuida da soberania, ele cuida das relações internacionais,
não dá para dizer que não tem um papel importante. É extremamente importante. E o chefe de governo? O chefe de governo é primeiro-ministro, né? Tem lados bons e ruins, né? O lado bom, o lado ruim, talvez, de um sistema como esse, parlamentarista, é que, vamos dizer assim, que você precisa ter mais engajamento com a política. Eu não sei se o brasileiro está nesse ponto. Entendi. Né? No sentido de votar, mas cobrar. Né? É importante. Por falar em cobrar, a gente como um cidadão comum, fiscalizador, como que você vê, ou uma sugestão sua, de como que deve ser o nosso comportamento diante da sociedade, nesse sentido de fiscalização, de influenciar de alguma forma positiva? Como que você vê isso? Primeiro em âmbito nacional e depois a gente traz para o municipal aqui, bate um papo também. Então, olha só que legal. A nossa Constituição de 1988, ela foi muito inovadora nesse sentido. Ela colocou vários mecanismos que permitem que a sociedade participe e fiscalize. E nisso, o Brasil acabou virando referência. Né? Então, nós temos conselhos, comissões, órgãos fiscalizadores. O Brasil passou a ser praticamente uma referência, vamos dizer assim, no modelo. Não quer dizer que o funcionamento seja... Sim. A gente viu muitos órgãos fiscalizadores sendo corrompidos também. Acontece. Mas o desenho de fiscalização foi bem montado. O que precisa, talvez, ser cobrado é que ele tenha um funcionamento efetivo. Então, assim, eu vou colocar um órgão que fiscaliza, sei lá, telefonia, eu não vou colocar os caras da telefonia lá. Eu tenho que colocar membros da sociedade. Igual eu estava falando aqui, a gente está fazendo um papel de querer, no município, trazendo para o município, de querer influenciar o município, de cobrar algumas coisas, de cobrar a Câmara, de cobrar os vereadores, prefeitos, política pública, de dar uma olhada, ver se as contas estão fechando, estão batendo. Então, eu mesmo não acho justo fazer parte desse conselho pessoas envolvidas com a política, porque tem conflito de interesse. Sim. Você imagina eu com um grupo de políticos ou com um grupo de assistência, igual a gente está montando, e aí junto comigo um cara que é vereador. Vai ser tendencioso. Vai gerar conflito de interesse, vai ser tendencioso, exatamente. E eu acho que é por esse motivo que eu acho que é importante ter pessoas que apartidário, que não estão envolvidos na política assim, ativamente, eu falo, né? Sim, interessante, porque trazendo para o âmbito municipal, você tem pelo menos vou pensar assim, pelo menos 3 possibilidades de dialogar com o governo. O primeiro deles são os conselhos. É legal, é interessante, mas assim, historicamente, é baixo o interesse de participação. Né? Agora, os grupos não partidários, como você menciona, deveriam buscar mais. Teria que... Quero participar. Como é que eu faço? Vai na prefeitura, como é que eu faço para fazer parte do Conselho de Educação, Conselho Municipal de Saúde, Conselho Municipal de Trânsito. É legal. Quando a gente vê que se discutem ali coisas que são levadas para o governo, né, não tem como o governo negar depois. Teve essa discussão. Gente, fica a dica aí. Nós, como cidadãos, podemos participar dos conselhos que há no município. Então, por exemplo, se você é da área da saúde, você pode ter o interesse de ir lá e falar, quando que são as reuniões, não é assim que funciona? Quando são as reuniões da área de conselho de saúde, porque eu quero acompanhar e eu quero ter uma voz ativa, eu quero poder dar sugestão, né, dessa forma. Aí vale a pena pesquisar, eu não teria a resposta pronta aqui agora, porque cada cidade tem o seu desenho, sua legislação, mas em geral eu tenho a impressão de que as reuniões do conselho também são abertas ao público. Tem que ser divulgadas e tal. Pode ter reunião aberta, pode ter reunião fechada, mas eu imagino que o desenho geral, talvez a nossa cidade siga esse desenho, é que são abertas. Então, mesmo que eu não seja conselheiro, vai lá acompanhar. É importante, está sendo discutido alguma coisa ali que vai para o governo, entendeu? Então, você põe sua posição, ou se você não pode falar, se acompanha. O que acontece muito, até o pessoal está falando de mim também, o que acontece muito é que quando a sociedade começa a se manifestar, exemplo começa a se manifestar, ou o nosso conselho começa a se manifestar, ou você aí começa a se manifestar, a gestão atual começa a olhar a gente como oposição. Aí, são oposição, mas como político.
é difícil de aceitarem uma visão de pessoas que querem ajudar também, não é só oposição, não é só criticar. Igual eu cansei já de falar aqui na live que quando eu ver algo, é porque a gente está fazendo esse trabalho de live, de tornar público há pouco tempo, mas quando a gente vê algo acertado, tipo assim, ó, o cara fez tomou uma decisão legal, não importa quem seja, gente. Pode ser uma pessoa que eu critiquei aqui na live anterior. A hora que ele acertar em alguma coisa, ele deve ser elogiado. A gente tem que ter justiça, né? E bom senso. Ainda mais que a gente é apartidário, não tem que puxar para um lado ou para o outro. Sim. E quando erra, também faz parte. Faz parte. Voltando à nossa primeira fala aqui, o que é a política? A política é a arte do debate, do diálogo. Entendeu? Então, quando grupos da sociedade se organizam para acompanhar, nem sempre vai ser para elogiar, às vezes vai ser para criticar. Faz parte a corrupção. Aí esse daí a gente tem que tentar esgotar. Faz parte de forma endêmica, né? E tem que ser extirpada. Tem que ser extirpada. Tem que ser eliminada. Isso não pode ser tolerado. Uma dos viés do nosso grupo é justamente a gente acompanhar isso, entendeu? De alguma forma a gente está formando pessoas que têm facilidade com isso. Tem algumas pessoas que já faziam esse trabalho que estão junto com a gente. Então é uma forma da gente acompanhar, ver o que está acontecendo, expor algumas coisas. E a gente, eu não quero citar coisas aqui, porque a intenção da live não é essa. Mas eu acho que a gente, como cidadão, ter uma voz ativa é muito importante. Né? Sim. E ó, retomando só uma fala aqui dos conselhos e tal, das participações, eu gostaria de fazer 2 contrapontos aqui. Um é a participação que vai da sociedade para o governo. Então, conselhos é mas é projeto de lei. É possível ter projeto de lei de iniciativa popular. Então, assim, por que não os grupos da sociedade se organizarem? Ah, mas se eu não, no meu vereador, se eu não tenho vereador lá, se eu não votei em alguém e tal, se organiza, propõe projeto, vai recolher assinaturas. É possível. Então, ó, tem conselhos, tem projeto de lei e tem o que vocês fazem aqui. Juntar os grupos por afinidade, debater e pressionar. Mas, do lado do governo que vai para a sociedade, também tem mecanismo que deveria ser usado. Mecanismo de consulta popular. Então, assim, quando um governo vai tomar uma decisão que é muito importante ou muito impactante, seja local, estadual, nacional, fazer consulta popular. Né? Tem plebiscito, tem vários, mas nem necessariamente. Abrir um debate. Sim, o simples debate já ajuda. O pessoal tá perguntando quem que é você. Tá. Pessoal, é o seguinte, eu tô aqui com o Thiago Mazzucato, porque tem gente que entra, sai e vai movimentando o grupo. Thiago Mazzucato, ele é professor, doutor, dá aula aqui na FUNEP de Penápolis, e ele tá batendo um papo sobre, ele é cientista político, sobre algumas coisas básicas da política, é um papo descontraído. Se vocês tiverem alguma dúvida, parece que eu tinha visto um comentário aqui, deixa eu ver. Ó, a Ivonete Brito comentou, o povo tem que se interessar mais e se envolver. A Vera falou, temos que aprender a ir na Câmara para assistir às reuniões. Ô Vera, isso daí a gente tá em pauta nossa. Inclusive o Jean estava até online aí, não sei se ele está indo, o Jean Risk. Ele comentou comigo que ele tem intenção de ir. Eu quero ir também com ele. Por enquanto, a Câmara está fazendo sessões fechadas por causa do isolamento, né, da quarentena, do Covid. Mas assim que começar a abrir para a população, a gente tem intenção de participar, tá bom? Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. É isso aí. Então, eu vejo, Thiago, que essa que você comentou, da gente, às vezes, montar um grupo e ter voz ativa como grupo, né? Isso daí é uma das coisas que a gente tem intenção de fazer. É que não é fácil, cara. É muito burocrático. Eu percebo que, não sei se nos outros países são assim, sou leigo na área, mas para você montar uma associação, um grupo, é burocrático. E essa burocracia acaba meio que atrapalhando a gente. Você citou um negócio que a gente tem intenção de fazer também. Por exemplo, a gente está montando um grupo. Gente, a gente está montando um grupo de conselho que vai funcionar, além de ser lá partidário, não ter pessoas com interesse político, conflito de interesse político. A ideia, o que é? Eu já falei isso na live anterior, vou repetir. A gente tem vários profissionais de áreas diferentes. Por exemplo, tem um engenheiro, um médico, vários profissionais. E, de alguma forma, a gente vai ver qual a melhor forma, mas vamos supor, a gente pega os projetos da Câmara, traz para esse conselho.
Então, por exemplo, vai ter uma reforma em tal lugar ou uma construção, área da engenharia. Leva o projeto para o engenheiro, para o nosso grupo, a parte técnica de engenharia, tal, analisa, dá um feedback para eles. Mas por que vocês estão fazendo isso? Cara, só pelo bem. A gente não tem nada com ninguém. Se eles quiserem levar em consideração o ponto de vista nosso, vai só auxiliar eles. Se for algo que a gente concorda, a gente vai tentar melhorar ainda mais o projeto deles, dando sugestões. E se for algo que a gente acha que não é o melhor naquele momento, a gente pode colocar sugestões, entendeu? O que você acha disso, Thiago? É super importante, né? Você até mencionou há um tempo atrás, eu pensei, hoje vários movimentos estão se constituindo para discutir política. Então, me esqueci, aquela deputada que eu falei agora há pouco, Tabata Amaral, faz parte de um grupo que é apartidário. Inclusive o grupo decidiu que tinha que apoiar a reforma da Previdência, o partido dela não e tal. Então tem vários grupos nesse sentido para discutir política. Né? Então um grupo para discutir política da cidade é muito importante. Né? De repente a gente está em grupos que discutem o nacional, mas não fala da cidade. Né? E acho que assim, vai do governo levar em consideração. Acho que se o governo tiver uma política legal, ouve, não precisa concordar, mas ouve, né? E o grupo, para ele ter organicidade, para ser um negócio legal, manter mesmo a linha, tem que manter essa linha crítica, entendeu? Isenta, né? Não tem que apoiar nada, mas ser crítico, uma voz crítica. Muitas vezes um governo pode evitar de fazer um projeto que seria ruim. Exatamente. Por conta da crítica de quem não é a favor. Justamente. Inclusive, eu não lembro o nome da pessoa que comentou, falou, a gente tem que ir eu acho que era a Vera, a gente tem que participar das sessões da Câmara. Esse é um dos motivos de irmos à Câmara. Por quê? Porque lá onde está acontecendo a votação. Você imagina uma parte da sociedade sentada lá, olhando para a cara deles e eles votando algo que não represente o povo. Sim. Então, gera uma revolta muito grande e gera um constrangimento neles muito grande. Sim. E, inclusive, a gente já teve casos de ter problema lá na Câmara porque as pessoas estavam confrontando e de uma forma que, às vezes, era normal, a população tá lá sentada e eles não gostam. Só que a ideia é justamente, a porta tem que estar aberta para a população. A não ser se a pessoa estiver desrespeitando lá, fazendo algo, né? Sim. Mas eu acho que é uma forma da gente cobrar os nossos direitos. E acompanhar, não é só cobrar, né? Uma dica aí que eu vou dar pro pessoal também, que eu acho que pouquíssimas pessoas fazem, e o Jean aconselhou a gente aqui. Gente, vamos ler o Diário Oficial. Diário Oficial, procura na internet, Diário Oficial Penápolis, e lá eles postam diariamente o que acontece no município. E se você lê o Diário Oficial todos os dias, que não é muito grande porque ele é diário, as ações que foram registradas naquele dia, você vai ver que você consegue estar por dentro do que está acontecendo no município exatamente. Porque ele tem que descrever tudo que está lá, né, Thiago? Sim, mas por exemplo, o que um grupo como o de vocês pode fazer, que é legal, assim, palpitando aqui também, tá? Mas a ideia é essa mesmo. Assistir uma sessão da Câmara para um cidadão comum, assim, trabalhei, tô cansado, tá, vou ficar lá das 7 ou 8 da noite, se eu não me engano, 8, né? Até 10h30, 11 horas, tá? Você fala, pô, eu não vou gastar minha segunda-feira assistindo isso. Tem um monte de discussão, tinha um pequeno expediente, não sei o que lá, que é chato pra caramba, assim, pra quem não tá envolvido na política, entendeu? Mas o que um grupo como esse pode fazer? Traduzir, entendeu? Então, de repente, vocês... Criar Faz um vídeo. Uma linguagem mais fácil daquilo que aconteceu lá. Então, resumido. A sessão é de segunda-feira? Gente, vou tentar fazer isso. Eu não sei se eu consigo, mas é uma ótima ideia. O Thiago tá falando o seguinte. Lá demora, às vezes, eu acho que 2, 3 horas, né? É longo. Eu vou tentar ver com o nosso conselho se alguém ajuda ou a gente faz junto, o conselho todo, sei lá como que a gente pode tentar fazer isso. Por exemplo, a Câmara lá fez uma sessão que durou 3 horas, que demora. E tem coisa que é desnecessário repassar. Então a gente pode enxugar, fazer um resumo daquilo num vídeo lá de 5 minutos, 10 minutos. Aí todo mundo fica ciente do que está acontecendo. Exato.
Quer dizer, conscientiza as pessoas, o pessoal fica a par do que está se passando, mas sem ter que acompanhar uma sessão. É óbvio que é bom, se as pessoas pudessem acompanhar nem lá. todo mundo pode, né? E nem todo mundo gosta também. Sim. De uma forma resumida, eu acho que chamaria mais atenção de mais pessoas, né? Com certeza. E aí vocês vão mostrando para a população o que está sendo debatido lá. Ó, o vereador tal falou tal coisa, o vereador outro propôs tal projeto, esse foi a favor, esse foi contra. Dá uma sintetizada. Que às vezes, assim, 5, 10 minutinhos, no dia seguinte, na terça-feira, vou ouvir. Mas 3 horas e meia lá, às vezes as pessoas não se dispõem, entendeu? Inclusive, gente, a sessão que era ontem, por causa do feriado, eu acredito, eles jogaram para amanhã. E amanhã vai ser o pronunciamento dos vereadores em relação ao centro de Covid em Penápolis. E eu cobrei uma posição dos vereadores esses dias fazendo a live, porque a população, pelo menos grande parte da população e do nosso grupo foi unanimidade, o pessoal é contra esse centro de referência. Então a gente vai acompanhar e eu vou dar o feedback para vocês de quem foi a favor e quem foi contra. E aí o pessoal, é uma forma de manter o pessoal atualizado, né? Sim, esse é um exemplo de um projeto que gerou muita polêmica. Né? Desde que ele veio à tona e tem pessoas que são enfaticamente a favor, outras que são enfaticamente contrárias, né? E eu entendo os dois argumentos, né? Agora, traduzir é importante, porque tem muita gente, primeiro, que não está sabendo o que é. Então, traduz para as pessoas. Outro, como que os vereadores se comportaram? Traduzir. Mas não se restringir a isso, né? Quer dizer, sempre que tiver um projeto importante, vamos traduzir para as pessoas. Sim, sim. Porque isso acho que aí cumpre um papel político que não é partidário, que é importantíssimo, de conscientizar, de trazer informação. Eu acho, mais do que tudo, de verdade mesmo, gente. Eu, Rafael, eu tenho até uma opinião a respeito dessa gestão atual. Só que independente da minha opinião dessa gestão, eu torço para que os projetos que sejam montados sejam bons. Porque eu moro aqui é meu município, eu não torço contra. Ao contrário do que muita gente acha, eu não torço contra. Eu torço a favor. Eu torço para que eles acertem. Independente se eu sou a favor deles ou não. Se eu votaria neles ou não. E não importa a minha opinião se eu votaria neles ou não. O que importa é se aquilo que a gente está acompanhando está sendo bom ou não pro município. Igual, a pergunta igual nesse exemplo que a gente citou do centro do Covid. É a melhor opção trazer o centro de Covid? Vamos ver os prós e os contras, né? Igual, teve um financiamento de 11 milhões para asfalto. É bom trazer esse financiamento para gente? Esse do asfalto eu não fiz live ainda, mas eu vou fazer. Por exemplo, uma coisa que é legal, aí exigiria um esforço de vocês bem grande, mas eu acho que teria uma utilidade pública maior do que muitas coisas. Né? Por exemplo, fazer um perfil dos vereadores. Lá. Um exemplo simples. Você fala... Não, por exemplo, tem vereador que pode dizer assim, eu sou oposição, mas sistematicamente vota com o governo. Interessante. Independentemente do projeto ser bom, ser ruim, eu não estou dizendo que é um caso específico, estou dizendo que é recorrente acontecer isso. Hoje foi até bom, desculpa, Rafael, pode falar. Vereadores que se consideram da oposição, mas como que eles votam nos projetos do governo? Fala assim, olha, tal é oposição, mas veja, esse projeto votou com o governo, esse votou com o governo, esse votou... Então significa que é uma oposição sadia. Quando vota a favor, quando é bom para o município, para as pessoas. Por outro lado, é possível que se tenha isso, não estou dizendo que tem, mas vereador que faz demagogia, ou deputado, vereador, se desse para acompanhar isso no nível estadual, nacional, mas é muita gente, né? Muitos deputados e tal. Agora, uns que votam sistematicamente com e falam, eu sou contra. Vota sistematicamente contra e fala que é com. Deixa eu responder o Rafa aqui. Ô Rafa, beleza? Rafa Procópio. Ô Rafa, eu não tenho intenção de entrar para política. Ele até me elogiou, mas não é essa a intenção. Ele falou, Rafael, você articula bem. Tem intenção de entrar para política? Não tenho. Ó, tá online, tá em live, eu não tenho. Pode copiar, salva o vídeo aí. Não tenho. Então, comentando o que o Thiago falou aqui, hoje eu até vou dar um feedback, porque aí eu vou alinhando o que ele pensa com a realidade nossa. Tá bom? Hoje, o que acontece na Câmara? E isso não é minha opinião, eu estou falando o que acontece na Câmara.
do tempo que eu acompanho, que é pouco tempo, um ano para cá. O que eu vejo é que hoje a gestão atual, ela tem a grande maioria da Câmara junto com ela. Não tem praticamente oposição. Praticamente quanto? 80%, 70% está alinhado com a gestão atual. Esses 70% desses vereadores, 70%, 80% desses vereadores que estão alinhados com a gestão atual, a maior dificuldade que a gente vê é que, independente do projeto ser bom ou não, eles vão falar amém para aquilo que o prefeito estipular. Essa é a maior dificuldade hoje de Penápolis. E aí a gente tem 2, 3, 30% ali dos vereadores, 3 mais ou menos vereadores, 4, não sei ao certo, mas mais ou menos isso, que são oposição, mas também não colocaria minha mão no fogo para falar se são oposição só porque o projeto é ruim ou só para fazer oposição por fazer, que também não é bom. Sim, então esse é um levantamento legal para vocês fazerem, vocês são apartidários. Exatamente. Entendeu? Como vocês não têm o vínculo, vocês não têm interesse em defender nenhum lado nem outro. Exatamente. Mas gente, é isso que eu gostaria que vocês entendessem do nosso grupo e que vocês tivessem esse objetivo. Alinha com a gente. A gente não quer criticar ninguém. A gente não quer fazer oposição a ninguém. O que a gente quer é que a gente tenha uma Câmara de Vereadores, como a eleição está próxima, o que a gente quer é influenciar para que a gente tenha uma Câmara pensante. Não é só, eu penso assim, vamos supor que eu fosse vereador por eu não vou ser, mas é só um raciocínio. Você é meu prefeito, eu sou um vereador que eu sou da sua base. Você me apresenta um projeto que eu não concordo. Cara, eu me vejo, entre aspas, se eu fosse alguma coisa, na obrigação de falar, cara, isso não é o melhor, a gente poderia sentar com as pessoas e tentar melhorar, porque não é o melhor para o município. Não é só falar amém. Então é isso que a gente tem que mostrar, tanto para os vereadores, como para os nossos amigos próximos, para o nosso grupo. A intenção não é derrubar ninguém, a intenção não é fazer oposição a ninguém. Agora, quando eu vejo algo errado, no sentido de que, isso aí vai realmente atrapalhar a gente de alguma forma, a gente tem que se expressar e mostrar a nossa indignação com aquilo. E igual o Thiago falou, daí vem a política, né, Thiago? Porque eu tô falando que eu não aceito por causa disso, o outro vai ter que argumentar para falar por que é melhor, exato, por que não é. Exato. E é legal quando você tem algumas iniciativas, o pessoal chama de vários nomes, tá? Observatório, repositório, em que membros da sociedade civil se organizam para, vamos dizer assim, fiscalizar os entes públicos. Isso é muito legal, né? E principalmente ganha relevância quando tem uma natureza como a de vocês, que não é partidária. Porque se eu sou do mesmo partido do governo e vou organizar um grupo para fiscalizar o governo, não é que você não possa ter, mas você perde legitimidade, né? Agora, quando um grupo é apartidário, se organiza para fazer, por exemplo, um observatório do parlamento, para observar como que os vereadores votam, qual é a assiduidade, quantos projetos eles propõem, quantas políticas deles foram feitas e tal. Percebe? Então, isso é importante para a cidade, porque é uma coisa que vem apartidária, vem de um grupo que não tem interesse em elogiar ou em criticar pelo próprio elogio, pela própria crítica. Quando for louvável, elogia. Quando não concordar, critica. Mas faz um levantamento, porque o cidadão comum não tem condição de entrar na internet e falar, deixa eu ver, o vereador 1, ao longo de 4 anos o que ele fez, o vereador 2. Não tem. Mas um grupo como o de vocês tem condição de fazer esse levantamento. Vocês têm força para isso e legitimidade, o que é melhor. O que vocês produzirem de conhecimento nesse sentido tem legitimidade. E não é para atacar ou para elogiar ninguém, mas é falar, essa é a verdade. Se o seu parlamento, ao longo de 4 anos, ou de 8, ou de 12, depende do fôlego de vocês, né? Vocês se comportaram assim, a gente só está mostrando um retrato. Tá? Lógico que muitas vezes vão criticar, vão falar, mas é natural. Né? É natural. É natural. Mas em outras cidades também aconteceu. Tem lugares que tem observatórios como esse já há 15 anos, 20 anos. E é legal, entendeu? Porque as pessoas ficam mais informadas, votam mais conscientes em determinados momentos, mas elas participam da política. O que esses mecanismos que fazem essa interpretação dão para a sociedade? Informação. Faz com que pessoas que jamais iam participar
participem, porque eles estão sabendo o que está se passando e sabendo a posição deles é consciente, entendeu? Sim. Então isso é um papel político de grande relevância e que só entes apartidários têm legitimidade. A universidade é um ente apartidário. Pode ter grupos de pesquisa, grupos de estudo, e como existem alguns que fazem isso. Por isso que eles têm grande legitimidade, porque eles não têm interesse em elogiar, criticar, ganhar. Pelo menos não deveria ter, né? Não, os que eu acompanho não tem. Não tem mesmo. Não tem. Eu Legal. faço parte de um laboratório de política e governo. Mas você acha que não tem... não é isso que eu ia perguntar. Universidade pública, você acha que também não tem viés de não, pode puxar para um lado? Não vou dizer que não tenha nunca, né? Mas a maior parte não. Não, os estudos científicos que eu acompanho, não posso falar por todos que existem, né? Eu vejo muita seriedade ali. Às vezes é para criticar, às vezes é para elogiar, mas ele não nasce com essa função. A conclusão que ele chega, o conhecimento que ele traz, às vezes pode não agradar. Mas ele não nasceu com a função de desagradar ou agradar. É para mostrar a verdade ali. É uma pesquisa. Como se comportam os deputados. Então, geralmente, nesses grupos, vão para o Parlamento Nacional. Né? Eles vão pesquisar Câmara Federal, Senado, ministérios, como que são os projetos e tal. Então, esses grupos de pesquisa universitários, eles vão mais para o nível federal. Então, é como que eles, de fato, se comportaram. Né? Se é bom, se é ruim, se vão gostar ou não vão gostar, bom, pensem isso quando começarem uma gestão. Né? O deputado começou uma legislatura, se o que um laboratório, um observatório vai dizer de você daqui a 4 anos vai te agradar ou não, no primeiro dia de mandato, começa a fazer um mandato legal. Né? Mas aí o cara não faz, não apresenta projeto, fala mal do governo, mas vota com o governo o tempo todo. Pô, demagogia isso, entendeu? Então aí os observatórios vêm e mostram, revoltam um pouco as pessoas, mas é a verdade, é um papel da sociedade. Não precisa ser feito só pela universidade. Grupos sociais como o de vocês, né, da sociedade, que não tem interesse, né, em parte, ali em causa, tem legitimidade, tanto quanto a academia, para fazer estudos dessa natureza e mostrar para as pessoas. Eu acho que a função nossa, a Ivonete falou, eu concordo com você. Justamente isso, Ivonete. A gente não precisa ser oposição, a gente é apartidário. A gente tem que votar a favor, tá com uma palavra a favor daquilo que é bom, não importa quem é que seja. A gente não tem obrigação de defender ninguém político. Ó, o Luquinha Casella tá falando, se a política é a arte do debate, o que fazer quando não há diálogo com o ente público? Então a gente tá... Ô Luquinha, eu tava respondendo sua pergunta lá e fechou aqui sem querer. Ô Lucas, é o seguinte, você falou exatamente o que eu penso, cara. Não tem como fazer política sem eles escutarem a voz da população, você concorda, Thiago? Sim, lembra o desenho que eu mostrei para vocês aqui, é o desenho ideal. É um que vai da sociedade para o governo, vocês levam propostas, né, fazem diálogo, concordam ou não concordam com esse projeto e tal. Tem um que desce do governo para a sociedade. Quero ouvir vocês, o que vocês pensam desse projeto que eu vou fazer? Esse é o mundo ideal. O pessoal fala, na literatura infantil, fala o mundo de Poliana, né? Um mundo que dificilmente existe, mas é o desenho ideal, em que um governo dialogue com a sociedade. Tem um projeto importante aqui, vamos abrir, pessoal, o que vocês acham? Vamos debater, quem é a favor, quem é contra, por que você gosta, por que você não gosta, tal. Isso é um cenário ideal. E da sociedade que leva também. Fala, eu não gosto disso, eu gosto disso, isso aqui e tal. Agora, quando não tem esse diálogo, aí eu acho que faz o papel que vocês fazem, né? Só que acirra. Aí a gente vê a polarização, que não é legal, mas às vezes é necessária, surgindo. Né? Porque o papel de um governo é abrir o diálogo. Tem que abrir o diálogo. É político, é público, não é meu. Né? O governo não é meu. O governo está sob a minha responsabilidade. Até eu gosto de colocar minha posição na área da política municipal atual, porque, cara, eu vejo que hoje, o que menos tem na política atual hoje, de Penápolis, é oposição. É o que menos tem, porque eles conseguem... Qualquer coisa, Thiago, que eles quiserem aprovar, hoje eles aprovam por causa da gestão que está hoje. Igual eu falei, a maior parte da Câmara está junto com o Executivo da Câmara. Então, o que menos tem hoje é oposição. E quando a gente se manifesta como cidadão, igual eu fiz a live e manifestei, a gente vê o pessoal que caminha junto com a gestão colocando a gente como uma oposição e que quer derrubar e que quer falar mal, quando não é a verdade, tá, gente? Eu não sou oposição.
Eu sou uma pessoa que naquela situação eu estava em oposição. São coisas diferentes, não são? Sim, e ó, uma coisa que é legal também, que o pessoal entenda, que assim, como que a ciência política vê esse desenho? Para todo governo executivo, é importante ter o apoio do parlamento, do legislativo, né? Agora, existe um caminho republicano para isso e existe um caminho nem tão republicano, assim, entendeu? Traduzindo, existe um caminho legal e um que não é tão legal. Não é legal nem no sentido de ser bacana, nem no sentido que é contra a lei, né? Então, assim, quando a maioria do parlamento apoia o executivo, por convicção, porque eu acho e tal, isso é legal, é bom que aconteça. E é bom também o oposto, não tem um cenário ruim nisso quando as pessoas agem por convicção. Ó, estou convicto que eu gosto do governo, estou convicto que eu não gosto do governo. Ótimo, é bom que haja por convicção. Agora, quando as pessoas, esses atores, eles vão agir por interesses, aí a coisa já começa. A gente pode, um primeiro grau assim, que a coisa começa a sair do que seria o modelo ideal e correto. Né? Quando começam a agir por interesse e não por convicção. Então, assim, um executivo ter a maioria do legislativo por convicção, porque o legislativo acredita que o governo, que as políticas, que o jeito de agir, de pensar do executivo é legal, é bom quando isso acontece. E também é bom quando a Câmara Nesse sentido eu concordo. É que quando a gente fala, é que como a gente sabe o motivo, né? Então, isso. São coisas diferentes. Mas assim, eu concordo que quando, por exemplo, tem um executivo, o cara está fazendo um bom trabalho, o cara está desempenhando boas propostas, e os vereadores, os representantes que estão lá reconhecem isso e começam a caminhar junto, porque o cara reconhece naquele líder um líder bom. Nesse sentido, eu acho sensacional, entendeu? Mas eu acho que quando a gente começa a ver algumas coisas muito duvidosas e a grande maioria acompanhando a gestão, mesmo tendo coisas muito duvidosas, vou te dar um exemplo. Eu fiz uma live falando desse negócio do centro do Covid. Meu grupo hoje tem quase 2.000 pessoas, 1.950 pessoas mais ou menos. E a gente fez uma live e eu perguntei, por favor, me dá a sua posição contra a trazer o centro de referência do Covid em Penápolis. Tiago, teve 200 mensagens, unanimemente, 200 mensagens, as 200 falando que não queria o centro de Covid em Penápolis. As 200. Tá certo que esse grupo é um grupo que tem um lado, um viés de direita, né? Mas municipalmente, eu acho que não tem muito a ver, porque a gente tá falando de um projeto muito, muito local, né? Sim. E aí eu esperava, na verdade, uma divisão na hora que eu perguntei. E aí quando eu vejo a população inteira falando que não... Eu tô falando população nossa aqui, tá? Mas vocês são um grupo... grupo... que representam ele, é um grupo bom. Não é um problema um grupo, que é um segmento da sociedade, ter unanimidade. E até, talvez, é uma coisa que dá liga pro grupo. Agora, quando é governo, é diferente. O governo tem por obrigação ouvir o contraditório. Não, eu vou chegar onde eu queria chegar. Aí o grupo deu unanimidade quanto a isso. Aí você vai ver a votação amanhã. Eu não sou vidente, mas eu sei o que vai acontecer. 80%, que são os 80% que eu falei, 70% vão estar a favor e 20%, 30% vão estar contra. Então, aí é onde eu te pergunto. Eu estou falando de amanhã, mas isso aconteceu em várias outras situações. Mas eu estou falando do centro do convite, que foi o que eu fiz da live, né? Aí eu te pergunto, olha a divergência que vai dar. A gente pega uma sociedade que está se apresentando totalmente contra e aí a gente pega a Câmara que está se apresentando, na grande maioria, totalmente a favor. Então aí é onde a gente começa a falar, pô, mas será que tá certo, né? É onde a gente tem que pensar, gente. A gente é igual o Thiago falou, a gente é a única raça aí pensante, por isso que gera política, por isso que gera divergência. Mas a gente tem que tentar pensar para errar menos. Quando você me perguntou do parlamentarismo, eu falei, o lado ruim é esse, né? Que as pessoas, num regime desse, você está me falando de uma movimentação parlamentar agora, que vai acontecer no legislativo. Isso. Então, assim, o que é importante no parlamentarismo, mas que valeria para esse exemplo, né? Países parlamentaristas têm altos índices de participação das pessoas. Elas não só votam no seu parlamentar, mas elas acompanham intensamente a atividade do parlamentar.
Então, assim, por isso que você fala que talvez o Brasil não estivesse preparado, porque teria que ter uma voz ativa da a sociedade. sociedade precisa acompanhar mais o parlamentar que ela vota. Então vamos pensar assim, olha, tem um vereador que foi eleito com 2.000 votos. Não sei se é o caso da cidade, mas vamos pensar lá. Aí esses votos, os eleitores dele, desse vereador ou dessa vereadora, não é a questão, são a favor de um projeto. Aí ele vai lá e vota contra. Percebe? Quer dizer, numa sociedade parlamentarista, os eleitores estariam de olho nisso. E numa próxima eleição, esse cara não ganha. Porque Entende? eles acompanham o que está acontecendo. Acompanham. Aí o que a nossa cultura brasileira, a cultura política brasileira também tem de ruim nesse sentido? A gente não monitora. Por isso que eu falei, um observatório, de repente, é legal, porque você traduz mais para as pessoas. Quando você fala observatório, ele é algo formal ou não? Não. Observatório é só um nome. É um grupo que vai produzir estudos. Não precisa registrar, não precisa nada disso. É interessante porque a gente tem um pouco de dificuldade com essa questão de documentação. Até eu acho que a gente precisa de um contador no grupo. Eu vou atrás de um. Eu acho que precisa de um contador, sabe? Para formalizar as coisas. Porque, querendo ou não, me passaram o nosso grupo passa a informação, algumas pessoas que têm um pouco mais de conhecimento, de que se a gente tiver uma associação formada, formalizada, a gente, como associação, pode levar as nossas propostas direto para a Câmara. Sim. E como indivíduo, eu acho que dá para levar, mas é diferente a abordagem. Sim. Porque aí os entes da sociedade civil também têm diferentes graus, né? Tem os entes organizados em associações, ONGs, OS, institutos e tal, e tem o cidadão. Então, geralmente, para os entes organizados, partidos, movimentos sociais, tem uma entrada maior. Desculpa, imagina. Eu vou aproveitar a pergunta da Cirlei aqui. Precisa inovar a política em Penápolis. O povo está cansado da mesmice. Aí ela escreveu novas opções. Ô, Thiago, o que você acha sobre reeleição? Você, assim, quando eu falo você, se existe um consenso, assim, como ciência política, no sentido da história, se é bom, se não seria bom. Então, duas coisas, então. Primeiro, reeleição é legítimo ou não é? É legítimo. É legítimo. A lei permite, né? Não foi sempre assim. Né? Por que alguns países permitem, outros não? Os que permitem, principalmente, dizem porque há 4 anos é muito pouco tempo para fazer e tal. Particularmente, eu não acho. Eu acho que um governo que quer ter uma política legal, em 4 anos, ele tem uma bela oportunidade. Aí, o que você faz para a democracia girar? Bom, se você foi bom, o seu sucessor vai ser eleito. Não é proibido, nos lugares que não tem reeleição, não é proibido o mesmo partido se reeleger. O mesmo partido pode se reeleger 20 vezes. Só a pessoa. Né? Porque a gente também tem, aí, olha quantas coisas da cultura política brasileira a gente já discutiu hoje. A cordialidade, a não participação. Mas a gente tem uma outra coisa na cultura política brasileira, a personalização. Isso é horroroso, entendeu? Primeiro, se você pega uma pesquisa, eu estou falando em nível nacional, viu, Rafael? Eu não tenho pesquisas locais. As pessoas votam, boa parte, em torno de 40%, mas é muito. Quando você pensa 40% do eleitor votar por afinidade com a pessoa e não com as ideias que a pessoa propõe, você fala, tem alguma coisa errada, entende? Bom, eu vou votar no Bolsonaro porque eu acho ele um cara legal, ou vou votar no Lula porque eu acho ele um cara legal. Você fala, não é assim. A pessoa nem conhece a proposta dele. Exato. E eu tenho a impressão de que se as pessoas conhecessem esses 40% que votam porque gosta, de repente poderia mudar a opção. Não estou dizendo que não deve, mas estou dizendo assim, não é que vote aqui ou ali, mas em quem quer que seja que você vai votar, vote por convicção. Do mesmo jeito que eu cobrei aqui, que os parlamentares também vote apoiam. Com conhecimento, né, de causa, né? Com conhecimento, sabe? Pô, você vota concordando ou discordando do projeto, das ideias. E não porque a pessoa é legal, porque o cara é bacana, porque ele foi, sei lá, metalúrgico, porque ele foi policial. Reconheço, a trajetória é inapagável, mas não é isso que nos legitima a votar. Qual é o projeto dessa pessoa? Uhum. Aí você começa a questionar. Mas é cultural. Nossa cultura política tem esse traço, entendeu? Muito do brasileiro vota por identificação com a pessoa. Isso no plano nacional, em que a gente não conhece as pessoas. Agora desce para o municipal.
em que as relações pessoais ficam mais próximas e tal, vão aumentar ainda mais. Tende a aumentar. Tende Se a aumentar. tivesse pesquisa em nível municipal, talvez não fosse 40, talvez fosse 80. Com certeza. Aí você fala, bom, isso é horroroso, entendeu? Você tem que votar em projetos. Aí, nesse sentido, o Estatuto da Reeleição, ele ajuda. Deixa eu aproveitar reforçar. e chamar a atenção do pessoal. Pessoal, o Thiago está falando o seguinte, a gente, quando vai votar nas pessoas que a gente vai escolher para vereador, prefeito, senador, seja o que for, presidente, a gente tem que votar conhecendo o projeto da pessoa, conhecendo o que a pessoa defende, o que ela quer para a gente. Porque não adianta você votar porque você acha a pessoa legal. Porque eu tenho afinidade com a pessoa porque ela é bacana. Mas e o projeto? E as ideias, né? Tem muitas pessoas, por exemplo, no plano pessoal, que eu acho legais pra caramba, sabe? São meus amigos, minhas amigas, de verdade. Eu jamais votaria neles. Porque como gestores, como amigos, são sensacionais. Como gestores, não vai dar certo. Nem entendeu? Sempre Não é que é uma regra universal. Você não precisa odiar quem você vota, não é isso. Mas é que você condicionar o voto só nas características pessoais. Se tiver alguns amigos que eu concorde com as ideias deles e eles se apresentam como candidatos, não tem problema votar. Mas veja, o critério principal não tem que ser gosta ou não gosta da pessoa, tem que ser gosta ou não gosta da ideia. Exatamente. Né? Agora, o Estatuto da Reeleição, ele é complicado por isso, né? Ele permite que a gente perpetue mais 4 anos esse gosto da pessoa. Talvez a gente tivesse um ganho maior se não tivesse reeleição, entendeu? Porque você quebra com esse negócio do personalismo e tal, e se avança as ideias, o debate de ideias. Legal. Eu acho que é mais ou menos isso aí. Você tem mais alguma coisa aí, Thiago, que você quer colocar? Não, eu acho que a gente fez um papo legal, eu fico à disposição de vocês, se quiserem outros papos, acho que a gente abre vamos ter, sim, outras conversas e outras chaves de conversa, né? Mas eu diria que, assim, para as pessoas se atentarem mais assim, para essa nova política, como uma política da moderação, uma política do diálogo, né? De ter posições firmes e fortes, sim, mas também de saber dialogar, saber respeitar o adversário não é inimigo, né? Então é mais nesse sentido. Não sei se o pessoal quer perguntar alguma coisa também, de repente. A Cirlei está falando assim, mas na campanha todos defendem coisas boas. E aí? Falando em termos de ciência política, a gente tem mecanismos, né, de aferição. Por exemplo, nem Pode todos... Não, e outra, até ver se a pessoa é ficha limpa, se é alguma coisa desse tipo, né? Nem todos que vão concorrer já foram políticos, né? Então, nesse sentido, é difícil mesmo fiscalizar. Então, assim, de quem não foi político, fiscaliza a ficha limpa. Isso é uma possibilidade. Mas o pior da política não é aquele que não foi e quer ser. Porque em eleição todo mundo é bonzinho, vamos dizer assim, né? Como a Shirley, né, falou. Mas numa situação como essa, principalmente aqueles que já foram, fiscaliza o que eles fizeram de bom. Se às vezes você teve um mandato de 4 anos, de 8, de 12, sei lá. Mas o que esse cara fez? O que essa pessoa fez? Fez coisas legais? Pô, vou votar. Eu acho que não fez? Não vota. Eu acho que justamente isso. Eu acho que pra gente, viu, Cirlei? Eu acho que pra gente ter uma referência, se a pessoa é uma pessoa boa ou não, primeira coisa, você tem que olhar a vida dela. A vida dela, o histórico dela, quem é ela na sociedade, se a pessoa é uma pessoa de bem, se a pessoa tem um monte de seu passado sujo, ficha suja, com um monte de histórico ruim, já tem que descartar, gente. A gente tem que começar por aí. O Luquinha comentou aqui, o próximo prefeito precisa ser oposição a esse governo e ouvir a população. Já é um bom começo. A opinião do Luquinha aí, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Então, a esse respeito, há uma pesquisa de tendência de opinião, né? Isso se materializou na eleição de 2018 e é uma tendência a que se materialize nas eleições de 2020, porque ainda é um caldo de opinião muito forte, o rompimento com o que está aí. Isso ficou muito marcado num bordão do presidente Bolsonaro na época da campanha,
tem que romper com o que está aí. Né? Lógico que o que está aí para ele era uma coisa muito específica, né? Só que isso, não sei se ele tinha pesquisa de opinião ou não para captar, mas isso depois, passados 2 anos e com alguns estudos, a gente consegue ver, representa a mentalidade das pessoas. Né? Lógico que em alguns, eu prevejo, posso estar muito errado, assim, que a cultura política, como ela está plantando uma tendência, vai ser de grande renovação. Acho, né, todas as pesquisas que a gente tem acesso, não pesquisa de intenção de voto, pesquisas de tendências de eleitorado, é diferente. Pesquisa de tendência vai ter uma mudança boa, considerável. Nacionalmente. Pesquisas de tendências não falam de candidaturas. Se é candidato A, B, C ou D. Não, não é isso. Tendência. Tendência de preservação ou de renovação. Hoje, a tendência de renovação dá mais de 80%. Pode acontecer de alguns governos bons saírem penalizados por essa tendência. Mas, geralmente, pesquisas de tendência de opinião, elas são avassaladoras. Né? Quando elas detectam uma coisa, me perdoa, você fala, me perdoem os bons governantes, mas provavelmente vão sair. Né? Tendências de opinião são coisas muito fortes. Só se acontecer uma catástrofe, não que o coronavírus não seja, mas não desse nível, entendeu? Sim. Uma catástrofe, vou dizer assim, moral, uma catástrofe que abarque o plano da política ideológica. Só se acontecer uma catástrofe para quebrar tendências. Porque foi assim em 89, né? Foi assim em 94 com a eleição do Fernando Henrique, foi assim em 2002, na eleição do Lula, havia um esgotamento, eu diria, com o que está aí. E a tendência era muito grande de renovação. Né? E foi assim em 2018. Né? Então, quando esse caldo ele atinge um pico, você pega na eleição do Lula em 2004 foi um índice elevadíssimo de renovação de prefeitos. A eleição do Fernando Henrique em 94, 96, alto índice de renovação de prefeitos. Então, assim, se as pesquisas se concretizarem, 2018 atingiu o pico, né? Esse esgotamento com o que está aí e a tendência de renovação. A gente ainda deve passar por uma onda, aí sim, passada uma eleição nacional e uma municipal, as pessoas podem se esgotar desse modelo e passar para o outro. Mas a tendência hoje de opinião, né, tendência não de candidaturas, reforço, tendência de cultura política é por uma renovação. Então, aqueles que querem a continuidade vão ter que lutar contra essa maré da tendência política de renovação. É uma coisa que vai ser difícil, porque quando vem avassaladora, entendeu? Entendi. Mas, nesse caldo, algumas coisas boas também podem ir embora, entendeu? Sim, com certeza. Mas aí é força maior, né? Não tem... Gente, mais alguma pergunta aí? Se alguém tiver alguma pergunta para o Thiago, eu vou fechar para não ficar muito extensa a live, né? E não ficar muito cansativa. Depois eu posso cortar aí, colocar os pontos mais importantes. Ô Thiago, você quer fazer alguma indicação pro pessoal? Alguma coisa? Algum livro? Alguma coisa que você... um site, alguma coisa que você acompanha, que você acha legal o pessoal dar uma olhada? Cara, hoje tem muita coisa, né? Sobre... Canal de YouTube, você acompanha algum que você gosta? Não muito. Essa vida acadêmica, às vezes, penaliza a gente por um lado, você tem que produzir artigo, participar em eventos. Acadêmica é mais artigo mesmo, né? É mais artigo. Mas, assim, tem algumas coisas legais, por exemplo, eu tenho visto ali tem um que é do Mário Sérgio Cortella com... esqueci o nome daquele, do Luiz Felipe Pondé, eles fizeram, depois eu passo para você indica para o pessoal sobre política e tal. Então eles colocaram assim 2 pensadores que não concordam entre si, mas fazem um diálogo legal. Entendi. Eu acho muito bacana o debate que eles produzem ali. Legal, depois eu vou colocar o link para vocês aí, tá, gente? É isso aí, gente, vou fechar a live, eu agradeço a presença de todos vocês e a gente... Provavelmente vamos chamar o Thiago aí para ter outros bate-papo aí. Valeu, obrigado, Rafael. Obrigado a vocês aí que acompanharam. Fico à disposição para sempre que vocês quiserem conversar sobre ciência política. Estou à disposição para bater um papo com vocês. Valeu, gente. Obrigadão. Abraço.